Começa agora o programa A Voz do Espírito. Os fatos analisados sob a ótica espiritual. Ficaremos juntos até às 10 da manhã. Este é um programa da Federação Espírita do Estado da Bahia. Apoio Sociedade Olon. Produção e apresentação de Carlos Pacheco, André Luiz Peixinho e Limiro Besnozic. Programa A Voz do Espírito. Seja bem-vindo. 3017 5090. 3017 5089. Carlos Pacheco. Alô, amigos da Rádio Cruzeiro, bom dia. Estamos iniciando o programa A Voz do Espírito, programa da Federação Espírita do Estado da Bahia, com apoio da Sociedade Olon. Iremos juntos até às 10 da manhã. Nós estamos vivendo uma semana espiritual bastante rica, né? Porque não bastasse os festejos da canonização de Irmã Dulce, porque eu vou continuar chamando de Irmã Dulce porque é o nome que pegou e que vai permanecer. Essa coisa de Santa Dulce dos pobres dificilmente vai pegar aqui na Bahia, porque, na verdade, ela vai continuar sendo a Santa da Bahia, que é Irmã Dulce. Mas são festejos interessantes por conta da canonização de uma pessoa que realmente fez a história da Bahia no ramo da assistência social mudar. Tivemos aí o lançamento do filme com o Divaldo Franco, que é o Mensageiro da Paz, que apareceu com várias salas lotadas. Isso significa que foi uma audiência fantástica. Isso está demonstrando naturalmente que não só o prestígio de Divaldo Franco, mas o espiritismo tem ganho também muito brilho, não é? Diante da comunidade, mesmo a comunidade não espírita, até porque o contingente de pessoas declaradamente espíritas é muito pouco. Mas o que eu quero lembrar é que nós escolhemos um tema hoje e nós vamos tratar desse tema. Antes eu quero fazer um preâmbulo para demonstrar qual é a nossa preocupação e o que é que nós precisamos antever com esse movimento todo que aí está se apresentando. Nós tivemos uma época na humanidade, no fim do século passado, início desse século, de um momento que a esperança era muito grande em que o mundo entraria num sistema de pacificação. Apenas o pessoal lá do mundo árabe, aquilo ali é algo que é inexplicável, porque que durante tanto tempo eles continuam ainda nessa disputa. Mas nós vimos, por exemplo, a queda do muro de Berlim com a unificação das duas Alemanhas. Nós vimos a concretização da União Europeia, um bloco de quase todos os países europeus reunidos, até a moeda terminou sendo quase que única, porque alguns dos países não aderiram ao euro, que foi a Inglaterra e a Alemanha, mas faziam parte e fazem parte ainda desse bloco, mas que já começa a dar sinais de ruptura. A saída da Inglaterra, que está causando um certo rebuliço lá naquela região, e, consequentemente, se por acaso o Brexit acontecer, outros países poderão também aderir. Mas, mesmo assim, o Reino Unido já está dividido. Isso já é um sinal preocupante. Nós tivemos, por exemplo, a tendência da América do Sul se unir no projeto do Mercosul. E tivemos também a ALCA, né, que unia os países, o país América do Norte junto com a América Central. Isso dava um alento à tentativa na demonstração de que havia uma vontade da população mundial de estabelecer laços fortes e pacíficos. Mas o que nós estamos vendo nesse fim de
de década é exatamente algo extremamente preocupante e até dá tristeza. Por exemplo, o caso da Europa, que começa a se romper, a União Europeia. Nós estamos vendo recrudescer o movimento na China, né, porque depois que a Inglaterra deu liberdade aos sul-coreanos, agora Hong Kong está num rebuliço tremendo, tentando reagir a medidas drásticas tomadas por Pequim. Por outro lado, o líder da Coreia do Norte jogando seus mísseis à toa, mísseis balísticos, etc., ameaçando o mundo. O Irã retomando o seu projeto de energia nuclear, que com certeza é a possibilidade da construção da bomba atômica. Isso tudo, o Mercosul rompe-se, porque com o problema da Venezuela, com a crise da Argentina, com os problemas com a Bolívia, nós vamos vendo que o Mercosul já está implodindo. A única que ainda se mantém mais ou menos, mesmo assim ainda com a ação terrível do presidente americano, de querer obrigar o México a tomar decisões que só interessam a ele, isso também está colocando em risco a própria ALCA. Então, o recrudescimento do sistema belicista do nosso povo, do mundo inteiro. O Brasil, por sua vez, tem ostentado números assim que nada dignificam, nada corroboram com a ideia de um povo pacífico. Imaginar que, por exemplo, a gente lê manchetes de jornais que estão aí, o número de mortes violentas tem crescido assustadoramente. Imaginar que, está aqui a manchete, o país teve 180 estupros por dia no ano de 2018. O Brasil retomou o patamar de mortes registradas em 2014, que já era muito alto. 8.000 mortes de causas não esclarecidas. E aí essas mortes foram objeto de quê? Pode ser de suicídio. E até estamos vivendo o Setembro Amarelo, com um movimento muito grande na cidade com relação à tentativa de prevenir contra o suicídio, graças ao trabalho do CVV e de outras instituições que se preocupam com a vida, com a saúde das pessoas. Então, esse aí não é um quadro que nos dê muito conforto no sentido de buscar ou de antever um mundo cada vez melhor. Agora, o que será do espiritualismo e o que será do espiritismo? Ora, diante de um quadro como esse, claro que nós temos que duvidar das possibilidades que o espiritualismo possa construir uma sociedade mais pacífica, mais igual, mais justa. Mas é a única saída que se apresenta. Muito embora movimentos que surgem, como o movimento pentecostal, que com seu discurso e com a sede de poder, através do poder político primeiro e depois o poder do capital, tem ainda trazido de volta o obscurantismo da Idade Média ou até do início do século passado, em que os cultos afro eram perseguidos, o próprio espiritismo sofreu muito com isso. Mas o que nós vemos dentro do movimento espiritualista é essa tendência de alguns de transformar o que seria a solução para todos os problemas da humanidade, que passa necessariamente por uma postura espiritualista, não materialista. Nós vimos que o movimento materialista recrudesce com muita força dentro dos próprios cânones das igrejas ditas evangélicas. Bom, isso são reflexões que nós podemos fazer. E o espiritismo? Bom, o espiritismo passa também por uma fase de transformação e que, se nós observarmos, dentro daquela proposta inicial do Cristo e que enviaria o Consolador, e que esse Consolador não viria mais na figura de uma pessoa centrada, como foi o tempo de Moisés, depois dos profetas, depois do próprio Cristo, as vozes do céu falariam. E falou através de algumas figuras importantes.
tanto do continente americano como do continente europeu. Então, nós podemos ver que essa fase também está passando. Veja que o Brasil teve, em determinadas épocas, médiuns importantes e que centravam neles a toda a esperança e até o conhecimento e a aceitação da doutrina. Mas isso veio através de Chico Xavier, de Valdo Vieira, de Ivone Pereira, de Valdo Franco, né, que são outros médios que centralizaram em si a atenção para as pessoas. Mas o que nós vemos hoje é o seguinte: Chico Xavier desencarnou e não apareceu nenhum outro para ocupar aquele espaço. Parece que o espaço ficou vazio, parece. Bom, Ivone Pereira se foi e também não apareceu ninguém que desse sequência àquele tipo de mediunidade que ela praticava. Nós estamos vendo aqui agora Divaldo já nos estertores da sua existência, claro, a idade que ele tem está aproximando ele da desencarnação. E após ele nós não vemos nada, inclusive a própria direção da Mansão do Caminho, a sua grande obra, não está apontando para nenhum grande médium, quer dizer, o médium com as faculdades que ele possui, para assumir a administração do seu legado. Mas o que é que nós vimos? Nós já apresentamos aqui a opinião do Dr. Paulo César Frutuoso, em que ele escreve um livro agora, acaba de lançar um livro que é Mediunidade e a Medicina do Futuro, na demonstração de que há uma nova perspectiva para o campo da mediunidade, inclusive do espiritismo. E acredito eu que nós vamos ter agora uma nova visão e que o espiritismo vai começar a se consolidar não como uma doutrina fechada nos círculos dos centros espíritas, mas sim a prática da mediunidade que vai ganhar as academias, vai ganhar os consultórios médicos e vai ganhar os ambientes de discussão, inclusive nas escolas. Nós estamos lendo aqui uma matéria interessante de um simpósio que está acontecendo na Bahia, que é a Fronteiras do Pensamento. E um dos palestrantes, até eu assisti alguns flashes, né, nas matérias de televisão, e ele afirma: a próxima grande revolução será das ciências humanas, em que ele demonstra que há uma tendência e uma necessidade natural de nós mudarmos os nossos paradigmas. E eu acredito que vai ser assim a partir de agora. Os meios de comunicação, vocês vejam que esse ano, ou seja, de 2 anos para cá, 3 anos, nós tivemos uma série de filmes voltados para o espiritismo. Nós tivemos o livro Bezerra de Menezes, nós tivemos o livro dos Espíritos, o filme, nós tivemos o filme sobre Chico Xavier, nós tivemos o filme Allan Kardec, com salas lotadas. Isso demonstra que há um interesse da população por assuntos desse tipo. E agora, Divaldo Franco nos surpreende com esse filme e com essa avalanche de pessoas que superlotou todas as salas onde o filme estava sendo exibido. Isso é uma demonstração do interesse que a sociedade tem com relação a esses assuntos. Isso nos abre uma janela de perspectiva e que nos deixa felizes. Por quê? Porque o espiritismo sai das salas fechadas dos centros para ganhar as ruas através dos meios importantes. Não bastasse a TV Globo, uma das emissoras mais competentes do mundo, ter apresentado diversas novelas com índices e recordes de audiência fantásticos, falando sobre a temática espírita. Agora, o que nós precisamos cuidar, e aí assim, eu chamo a comunidade espírita a tomar um cuidado, para que não transformemos esse momento histórico de exploração benéfica para os cânones espíritas, para que não transformemos isso apenas em fontes de espetáculo e de ganho monetário.
Essa é uma preocupação que nós precisamos ter. Não precisamos transformar os elementos espíritas em grandes espetáculos para apenas embevecer as pessoas que assistem. Nós precisamos avaliar o quanto dessas obras têm contribuído para a mudança do comportamento das pessoas, que me parece que não tem dado essa grande contribuição que poderia estar dando graças a essas manchetes que eu acabei de citar aqui com relação ao crescimento da violência doméstica, da violência nas ruas, da violência, do suicídio. E as pessoas não estão valorizando a vida na medida em que se suicidam, e jovens de 15 a 29 anos, que é hoje o grande número de suicidas. Então, nós precisamos realmente trabalhar no sentido de levar a doutrina de forma coerente, correta, para atingir a população de um modo geral. Não é para transformar religiosos ou formar religiosos espíritas, mas para formar pessoas conscientes das suas responsabilidades e conscientes do seu futuro, da vida futura, que é o que propõe o próprio Cristo. Mas nós vamos falar hoje sobre isso. Espero que os nossos companheiros aqui também tenham a oportunidade de se manifestarem sobre isso. Mas antes vamos ouvir o comentário de Vandilson Soares, que já está na linha. Roda a vinheta. Comentário de Vandilson Soares. Bom dia, amigos do programa A Voz do Espírito. Bom dia, Pacheco, que eu ouvi atentamente o comentário. Bom dia, Elcio. E provavelmente Mirinho, Mara. Eu vejo um mundo, o planeta Terra, em absoluta ebulição. Um mundo em absoluta transformação. Há uma mudança assim, gigantesca de conteúdo, de comportamento, de valores. Eu vejo o mundo dessa maneira. Em contrapartida, eu vejo o espiritismo e o espiritualismo sendo uma fonte de grande reserva. Reserva de quê? Reserva de consolo, de acolhimento, uma reserva de uma saída, uma alternativa. Eu vejo isso assim com muita clareza. O mundo está em guerra, o mundo nunca esteve em paz, o mundo está em guerra. Somos ainda uma ciência, o espiritismo, uma ciência muito jovem. Ela não será implantada absolutamente sem dificuldades, sem lutas gigantescas. Ela exige, naturalmente, um nível de percepção e um nível de discernimento, um nível de educação, um nível de moral, um nível de ética mais elevado do que a média para os seus princípios. Ou seja, nós temos que pelo menos saber ler e compreender o que estamos lendo. E isso, lamentavelmente, a gente percebe que a sociedade como um todo, cada dia mais está se distanciando disso. Eu me preocupo quando eu leio alguma coisa num jornal online, num jornal na internet, como agora de manhã, bem rápido, e vejo que as pessoas perderam completamente o respeito às palavras que são ditas, não é? Então, palavras chulas, palavras de baixo calão, isso em títulos de jornais, como temas, né, para fazer o comentário seguinte. Já fui aqui algumas vezes comentando sobre alguns autóctones na rua de Salvador, com palavrões, para o artista que quer chamar o seu público. Então eu percebo que existe esse mundo em ebulição pela concorrência do materialismo, né? Pela concorrência do capitalismo, e existe aquele outro lado. Sentai à direita do meu pai os cordeiros, né? E vejo à direita o espiritismo, o movimento espiritualista, buscando exatamente jogar luz nessa grande escuridão, nessas trevas. O futuro do espiritismo e do movimento espiritualista é um futuro garantido, não tenho absolutamente dúvida alguma. Quando teremos a sua implantação, aí eu creio, honestamente, que daqui mais uns 5.000 anos,
já estaremos em um nível um pouco melhor. Eu acredito que, do mesmo jeito que as distâncias, quando se fala de questão de meteoros, asteroides, são distâncias astronômicas, quando se fala de espiritualismo, eu percebo que o tempo ele fica um pouco mais alongado, porque nós tivemos Jesus há 2000 anos aqui conosco. Temos hoje comportamentos que parecem que estão na época de Moisés ainda, ou seja, é como se a humanidade tivesse regredido. Em contrapartida, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, já avançamos muito. Então, eu acredito seguramente que esse aporte tecnológico vai nos dar, no futuro bem próximo, né? Esse bem próximo, conforme havia dito há pouco, ele é 2, 3 mil anos. Nós teremos uma facilidade, uma ferramenta, como o próprio Dr. Paulo César Frutuoso, que você citou, alguns livros dele que eu já li, A Medicina do Futuro. Então, o Espiritismo, ele está avançando, ele está buscando, está sendo buscado por pessoas que querem algo mais. O materialismo vem se exaurindo a cada dia um pouco mais. As pessoas têm tudo e, ao mesmo tempo, há uma sensação de vazio, não tem nada, porque o material ele não alcança a demanda da necessidade existencial do ser humano, do espírito imortal que aqui vive. Então, a pessoa tem um televisor de 10 metros quadrados na sala, bota um de 30 metros, um de 40, um de 50, daqui a pouco ele está cansado. Ele quer algo mais. Ele quer algo mais e ele só consegue esse algo mais com Deus. Ele não consegue preencher esse vazio do coração deles que não seja com algo subjetivo, com a espiritualidade. Então, eu percebo que essas práticas mediúnicas, como o próprio Dr. Paulo César Frutuoso é um estudante dessa matéria, dessa disciplina, as suas práticas, isso já está saindo, e há algum tempo, dos centros espíritas para a coletividade. Nós percebemos programas televisivos, programas radiofônicos, as próprias cartas psicografadas. Hoje tem um número imenso de médiuns fazendo cartas psicografadas de consolo, como o Chico fazia, né? Então, está saindo já há algum tempo. Agora, é preciso que o homem, que é esse homem, como nós somos, inquieto, um homem ainda quer ver para crer, o homem que vai pelo sofrimento, o homem que é teimoso, né? Esse homem ele está cada dia mais se amansando, se pacificando individualmente. A sociedade é um grupo de pessoas e essas pessoas individualmente que vão se pacificando, buscando uma outra alternativa. Ela não vem de cima para baixo. A mensagem veio do Cristo. A mensagem do Espiritismo veio em todo o globo. Daqui para frente cada um pega o seu material, vai ler em sua casa, vai estudar na sua vida e vai colocar em prática. Não vamos esperar milagres. Eu não espero que nós tenhamos uma sociedade pacificada em pouco tempo. Absolutamente eu não creio nisso. O meu ponto de vista é que daqui a uns 5 mil anos nós estaremos aqui já voltando várias vezes e a busca será da paz. A paz que apenas o Cristo, que apenas a divindade pode nos favorecer para que a gente conquiste a paz interior. Então esse é o meu pensamento. Não tenho dúvida nenhuma de que teremos êxito. Absolutamente não tenho. Por um motivo muito simples. Porque é um projeto do Mestre. O projeto Cristo é um projeto do Mestre. Não é um projeto feito por pouca coisa, nem por meninos, não. Um projeto feito por alguém de muita sabedoria. Então como disse Jesus, só caem armadilhas para lobos os lobos. Tenhamos paciência, façamos cada um a nossa parte com muita responsabilidade, com muita cuidade e chegaremos juntos, sim, de maneira fraternal em algum momento.
um sábado chuvoso e de muita paz para todos nós. Muita paz. 3017-5090. 3017-5089. Carlos Pacheco. Bom, isso aí foi comentário de Vandilson Soares. Realmente concordo com a visão de Vandilson, com essa esperança que ele tem de que nós possamos transformar os ideais espíritas em ideais da humanidade. Não é só dos espíritas. Claro, nós temos um papel a desempenhar, que é levar os preceitos doutrinários para nortear a vida das pessoas, respeitando naturalmente a crença, as práticas de todos os segmentos. Não se trata de transformar o espiritismo numa nova religião, nem tirar ou desfazer nas outras religiões, mas instrumentalizar todas as religiões para valores que são eternos e que são, às vezes, que estão obscurecidos pela prática e por lideranças que nem sempre podem representar a vontade, o interesse das pessoas. Por isso, nós vemos as distorções que existem em todos os segmentos religiosos e o espiritismo não fica fora quando se preocupa com a parte religiosa. Mas quando nós começamos a pensar numa filosofia, que é uma filosofia para a vida, aí nós começamos a mudar os nossos valores, nós começamos a rever determinadas práticas e até romper com práticas do passado para construir uma nova forma de caminhar. Mas vamos continuar o nosso programa e Adilson Fonseca, muito prazer em revê-lo, porque você está realmente com uma nova roupagem. Está de layout novo. Bom dia, sejamos bem-vindos. Eu me permito discordar um pouco, e discordar em termos de considerações, num certo ar que eu percebi de pessimismo. Ao contrário, eu vejo imensos avanços na própria sociedade como um todo, nos últimos anos, nas últimas décadas, até nos últimos séculos. Se nós olharmos no Evangelho, tem a parte do capítulo que, em resumo, diz: faça a tua parte que o céu te ajudará. Pedi e obtereis. A gente vai ver que é uma citação que diz que, até no nosso estágio, é necessário ainda que haja o sofrimento para que percebamos a vontade de querer fazer o bem. A gente só costuma, na maioria das vezes, perceber Deus quando a gente sofre. Quando a gente está em boa situação, a gente não consegue perceber Deus nem o próprio Jesus. A gente percebe nos momentos de agonia. A gente percebe a necessidade de autotransformação e de transformação da sociedade quando a gente vê o sofrimento da própria sociedade e muitas vezes o sofrimento diretamente que nos atinge. E a gente observa que, a despeito de todas essas situações, não nos esqueçamos que vivemos num período de transição. E todo período de transição, quer seja do ponto de vista da implantação de uma lei, até a sua efetivação, encontra resistência e faz-se tudo para que essa lei não vigore. A gente observa, por exemplo, o próprio Cristo, quando ele veio com a mensagem de que era preciso amar a todos, ao próximo como a si mesmo, inclusive amar até os inimigos. A gente percebeu ao longo da história, não só na própria história direta do Cristo, mas ao longo da própria história da humanidade, o grau de resistência que essa mensagem encontrou e encontra ainda, de poder amar não só ao próximo, mas amar até os inimigos. Porque é um período de transição até você assimilar esse processo de amar. Porque amar, e aí todas as nuances do amor, não é algo que se faz por decreto. É algo que se faz por educação, a autoeducação. Então a gente vai começando a tolerar, a gente vai começando a aceitar, a gente vai começando a respeitar, entender o outro como ele é, até vir a amá-lo como ele exatamente é. É o que os espíritos mais elevados fazem, o que os santos, o que o próprio Jesus fez. Então Jesus, quando ele vivenciou essa mensagem,
Ele entendia as nossas imperfeições, porque muitas vezes nós o odiávamos, nós o repelíamos. E ele, nem independente disso, ele continua amando, até que aos poucos a gente vai assimilando a mensagem e transformando isso nas nossas atitudes. A gente observa, por exemplo, a passagem de Paulo quando ele diz: já não sou eu que vivo nele, é ele que vive em mim. Mas para ele chegar a ele que vive em mim, ou seja, ele vivenciar nas atitudes a própria mensagem do Cristo, ele passou por um processo revolucionário imenso. Obviamente que ali foi um processo foi uma ruptura abrupta, mas a gente vive esse processo de ruptura aos poucos. Então a gente vai assimilando. Então, por exemplo, eu não diria que nós iremos demorar milênios para nos transformarmos. Já estamos nos transformando. Obviamente que ainda existem várias resistências. Basta olhar um pouco na história, a gente está vendo hoje o número de mortes, e eu não discordo das manchetes de jeito nenhum, até porque eu lidei mais de 35 anos com isso. Então, a gente vê o número de mortes, a gente vê as atrocidades, mas basta olharmos as décadas de 30, principalmente de 39 a 45, que foi a da Segunda Guerra Mundial, a gente via que havia um verdadeiro caos completo na humanidade. E, no entanto, a humanidade se soergueu desse caos, que foi necessário haver aquele sofrimento, para que houvesse a percepção da necessidade de se melhoria. Foi a partir dali que surgiu a Organização Internacional do Trabalho, a partir dali que surgiu a Organização da ONU, foi a partir dali que surgiu a Comissão Internacional, a Assembleia dos Direitos Humanos. Foi a partir daquele caos. Então, em uma escala menor, a partir dessas atrocidades, a gente vê, por exemplo, citando a questão do CVV. O CVV existe porque a questão do suicídio, poderemos dizer assim, extrapolou as mínimas estatísticas. A gente vê os movimentos, e é de todas as religiões, voluntariado existe porque a situação de sofrimento extrapolou as mínimas estatísticas, as mínimas percepções. A gente vê essa necessidade da busca espiritual, e aí em várias religiões, porque a angústia que as pessoas têm extrapolou a vivência da materialidade. Então as pessoas estão buscando algo mais, mas elas começaram a buscar algo mais a partir de uma situação dolorosa de sofrimento que elas estão vivendo. Então a gente vai se educando, aquilo que Joana de Ângeles costumava sempre dizer: existem dois caminhos para a evolução. Você evolui pela vontade, que é pelo amor, você faz a escolha, ou você é levado pelo processo evolutivo, você evolui pela dor. Nós ainda estamos evoluindo pela dor, é necessário ainda que a dor exista resultante das nossas imperfeições, para que despertemos a nossa vontade de querer evoluir e transformemos a nossa vontade em atitude. Bom, aí foi a opinião de Adilson Fonseca, e com certeza vai haver desdobramentos, porque senão eu vou rezar para sofrer para poder eu evoluir. Primeiro, bom dia. Bom dia, Pacheco. Bom dia a todos aqui da bancada. Adilson, Mara, nossa amiga que nos visita, e o nosso estiloso Aelson, tá com o cabelo de jogador de futebol, quer dizer, para ser jogador de futebol ele já tem um cabelo, só falta entrar em campo. Diga que todo fim de semana tem... Pode ter certeza. Pois é. Então só está faltando que é para dar entrevista, faltando ser requisitado por clubes da Europa, essas coisas todas que são botar um brinquinho na orelha, essas coisas todas. Botar uma tatuagem no braço. E lá se vai. Bom, e jogar, né? Mas ele joga fim de semana, então... Kardec, em Obras Póstumas, vai nos dizer que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E também de que o Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Leon Denis, né? Então, obrigado pela correção. Eu também partilho dessa visão otimista que Adilson colocou, porque eu vejo dentro do pensamento humano e dessas
idas e vindas da humanidade, desses radicalismos, é um movimento de acomodação. Mas o Espiritismo, apesar de ter cerca de 160 anos, mas ainda é uma doutrina jovem em relação ao que nós vemos no pensamento humano universal. E eu vejo essa repercussão dessas obras que enfocam não apenas o Espiritismo, mas os fatos que o Espiritismo dá ênfase, porque, voltamos a lembrar, o Espiritismo não trouxe novidade nenhuma, né? O que Kardec fez foi reunir numa obra muito concisa, muito didática, as informações que interessam a respeito dessa imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da transmigração das almas em vários corpos, em algo que pudesse ser objeto de estudo de uma forma bem objetiva, concentrada, sem fazer muitas tergiversações. Então, eu vejo, sinceramente, com muito otimismo o Espiritismo, em que pese as pessoas ainda terem aquela leitura muito pragmática, muito parcial do que a doutrina propõe. Claro, não existe um centro espírita que não seja visitado por pessoas interessadíssimas em resolver seus problemas do aqui e agora. E que, quando não conseguem isso, mesmo com anos e anos de vivência dentro de uma casa espírita, caem fora porque acham que aquele negócio não deu certo. Eu vou procurar um negócio que seja mais efetivo. E as promessas que estão por aí por fora não faltam. É lógico que a gente não vai deixar nunca de combater e de alertar para o fato de que o radicalismo, esse fundamentalismo, que também pode nos contaminar, né? Nós temos, as instituições são feitas de pessoas. E as pessoas naturalmente se deixam levar por seus interesses, por suas idiosincrasias, pelas suas esquisitices, né? E é um movimento natural. O que nós, militantes espíritas, precisamos ter em mente é a necessidade de orientar aqueles que estão ao nosso redor e a nós mesmos dentro desses princípios do Espiritismo, que devem ser os princípios mais simples. Quando a gente começa a misturar muita coisa, perde o foco. Então, nós temos observado instituições que começam a importar procedimentos, conceitos, e quando você procura, cadê o princípio espírita que deveria estar ali? Então, como as pessoas têm essa vontade de resolver as coisas de uma forma muito mais rápida, então trazem lá uma prática que é do hinduísmo, que é do budismo, que é do ismo todo lá qualquer, e começa a misturar as coisas dentro de um centro espírita, quando o básico da doutrina, ao nosso ver, é uma coisa chamada educação. E educação do espírito. Então, todas as coisas são acessórias. Você comentou a respeito do filme sobre Divaldo, e nós estivemos lá na estreia, e realmente um ambiente maravilhoso, porque 4 salas, 1.500 lugares, e não tinha mais para ninguém. Imagina. A saída do shopping já foi uma complicação, porque deu engarrafamento, né? Mas ali dentro, quer dizer, as pessoas estavam todas. Claro, você não vai imaginar que todas aquelas 1.500 pessoas estavam imbuídas do verdadeiro espírito que o Espiritismo propõe, da essência. Muitos por extrema admiração a Divaldo, por um certo até endeusamento, que ele faz questão até de escapulir. Tanto que nas palavras que ele proferiu antes da apresentação do filme, ele disse que rejeitou 8 propostas para fazer um filme sobre a vida dele. Exatamente porque ele não queria que a sua vida virasse uma mitologia, algo que as pessoas
vissem o Divaldo, o santo, ou isso, aquilo outro. E o Se filme, fosse na Igreja Católica, ele ia virar santo. Ah, com certeza. Porque está na moda baiano virar santo. Pois é, embora a santa que nós conhecemos, que virou santa, tenha até merecimento. Não, mas é a irmã Dulce. É a irmã Dulce. Não é a santa dos pobres e dos ricos também. Santa de todos. Pois é, santa de todos. Mas, e o filme, nós achamos extremamente adequado, porque procura retirar essa aura, né? Porque apresenta Divaldo como um ser humano, com as suas dúvidas, com as suas indecisões, tanto assim que Joana de Ângeles, que nunca aliviou nada para ele... Você só não pode contar o filme. Vai pontuar as situações em que ele precisa se aprumar, precisa ter consciência real daquilo que ele está fazendo. Então, essa repercussão toda que essas obras têm obtido na sociedade é fruto, como o próprio Pacheco falou, desse interesse crescente das pessoas. Aí é que a gente vem com essa visão otimista que a Dilson colocou aí, com a qual eu concordo, de que essa mudança vai acontecer aos poucos. Ninguém fica esperando que miraculosamente toda a sociedade, rapaz, a alma é imortal, vamos procurar agir com coerência, vamos buscar a autotransformação. Nada. Nós estamos ainda vivendo no mundo, e os próprios espíritos nos asseguram, de expiações e provas. Então, a Terra ainda não está no estágio de alcançar a aventura, pelo menos um relacionamento mais harmônico entre as pessoas. Haroldo Dutra, analisando a obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele alerta de que, olha, você está pensando que essa expressão significa que aqui estão os santos da Terra? Não! Estão justamente aqueles indivíduos que mais necessitam aprender através da dor. E é onde nós nos encontramos. Então, é esse caldo de cultura que vai nos fazer ter uma outra visão. Porque quando nós sofremos, o sofrimento do nosso irmão, do nosso próximo, passa a ter mais significado. Ao passo que se a gente leva uma vida sem nenhuma dificuldade, está tudo um mar de rosas, as mil maravilhas, que tipo de sensibilidade você vai ter em relação àquele que está caído na rua ou aquele que lhe pede ajuda? Nenhuma. Você não está sentindo nada, então para você aquela dor do outro é algo superável, que nada, vai melhorar, como a gente tem comentado, não está bom, mas vai melhorar, mas não entra na dor, na necessidade que o indivíduo está apresentando. Bom, o que eu quero que a gente fale na segunda parte do programa é exatamente o futuro do espiritismo, não necessariamente das pessoas, não é? Mas é que a visão eu apresentei aqui o quadro do mundo atual, que não é nada bom, e eu gostaria, meu modo de ver, é que não estivesse assim, já estivesse bem melhor, já tivemos melhor, estamos, parece que, voltando, mas isso aí o otimismo é muito interessante, mas é preciso que nós também entendamos o que é a realidade. A realidade é essa, não é boa. Então, agora, se nós ficarmos dizendo, não, tem que ser assim mesmo, a gente não vai mudar nada, porque tem que ser assim mesmo, e o tempo é quem vai resolver. Mas o que eu falo é o seguinte, a prática espírita, eu acho que está passando por uma transformação altamente valiosa e tempestiva, porque é tempo de fazer isso, em que vai acabar esses ícones que nós já tivemos, e alguns ainda sobrevivem, mas por espaço de tempo, e a própria prática da mediunidade, quem vai ganhar as academias. Vai para os hospitais, como Paulo César Frutuoso, nesse último livro, ele fala, a mediunidade está lá, o médico está, sem saber, inconscientemente, sendo utilizado, ou seja, contando com a ajuda de espíritos nas suas práticas. E isso independentemente
de ter conhecimento ou não. Por quê? Porque é a ação dos espíritos sobre a matéria. Mas, antes de ouvir Soares, eu quero que Mara dê o seu bom dia. Bom dia. Depois que correu tanto, ganhou as medalhas todas, campeã da corrida, da vida. Isso, maravilhosa. A cota do programa foi lá e fez bonito, debaixo de chuva no Parque da Cidade. Eu e Gislaine, as duas poderosas. Bom dia, a mesada. Né, já que isso não é bancada, é mesada. Então, pronto. Bom dia a todos os ouvintes que estão aí firmes e fortes nos acompanhando. E é bom quando a gente tem a oportunidade de sair, alguém diz assim, eu acompanho o programa. Fiquei muito feliz essa semana, né? Encontrei ouvintes do programa, né? Fiquei assim, cheia de ousadia. Não, você está fazendo muito sucesso nas redes. Uhul! Tem que fazer. Mas fazer sucesso na rede eu também faço. Pois Tem uma lá que eu estendo em casa, deito, que é uma beleza. E outra coisa, eu postei a foto do programa da semana passada, aí quem comentou na foto, que eu marquei você e Limiro, aí foi Augusto Queiroz, tá na EBC em Brasília. Grande Limiro, manda um abraço pra ele, não sei o quê. Aí uma outra amiga sua também, tá vendo? A gente tem que estar marcando o pessoal. Então, gente, mandando um alô especial para a turma lá de Caixa Prego, que diz que tá na sintonia e que eu esqueci de falar dele. Não esqueci não, viu, mas Wilson? Sintonia é um outro programa que tem aí. Começou, tá vendo aí? Tá vendo, Wilson? Não, para não haver a bagunça confusão. de Pacheco aqui, ó. É ele que bagunça o programa. Então, essa questão do futuro do espiritismo no Brasil e no mundo é bem interessante, porque a gente vê todas essas questões no mundo, né, essas tragédias e tudo, e em tempo de internet as coisas ganham uma velocidade muito maior, e em tempos de viralização tudo que é ruim ganha uma potencialidade muito maior. Aí a gente começa a ver bairros marginalizados, cidades marginalizadas, estados marginalizados, países marginalizados, em função da visualização do mal, né? Porque os espíritos já dizem que o mal é audacioso, ele aparece, e da mídia, vende, garante ibope, é uma tristeza, né? Mas a gente torce para que se invertam as coisas, para que ganhe tanta mídia, tanta visibilidade, seja bem viralizado as ações do bem, as pessoas do bem, para que esses que estão fazendo mal consigam ficar inibidos, porque hoje o mal está tão grande que está inibindo o bem, né? Criou a cortina que você não tem gente que chega ao ponto de dizer que está tudo perdido, que não tem mais jeito, né? Que a humanidade faliu, e não é verdade. Não, o homem não tem mais o que inventar. Pois é. Então, e a gente sabe no dia a dia que não é bem assim, né? Mas, infelizmente, o mal ainda prospera do ponto de vista de visibilidade. Quais são os programas que fazem sucesso na televisão? Todos aqueles que vendem o sensacionalismo. Qual é a página do jornal que é mais lida por todos? A página policial, a da violência. A culpa, me permita, a culpa não é dos produtores desses programas. Claro. É do povo que não se educa no sentido isso. de gostar do que é bom. Mas é verdade. Aliás, o que é bom para você pode ser ruim para Mirinho. Não, que isso, gente. Nem sempre. Olha, tá vendo, Mirinho? Então, eu tenho essa esperança de que a gente consiga visualizar o que é bom de forma intensa. Multiplicar, compartilhar, curtir. Hoje em dia as redes colocam essas ferramentas, mas que a gente tem que, na prática, estar compartilhando isso com muito mais intensidade, com muito mais disposição do que as coisas ruins, porque termina inibindo, né? Eu fiz questão de trazer que a Bárbara viesse aqui em função de um trabalho que é feito, infelizmente, que meu sonho é que esse trabalho que ela vai mostrar aqui como piloto em Salvador se estenda pelo Brasil inteiro, para a gente ver algo diferenciado acontecendo na formação de crianças. Porque se a gente forma criança para ela saber lidar com as dificuldades dela e do outro, com certeza nós teremos adultos com melhor qualidade. Bom, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Vamos ouvir Soares. Bom dia, Soares. Dormiu. Bom,
Soares, está na linha? Algum problema aí? Soares? Bom, se Soares não suou, nós vamos dar continuidade aqui ao programa. Bom, então nós estamos aqui recebendo a visita da professora Bárbara, né? Que é da escola Santa Rita. Essa escola fica onde? No bairro do Luiz Anselmo. Luiz Anselmo. É escola pública ou é escola privada? Pública, municipal. É, né? Lá estudam crianças até 8ª série? Nono ano. Do 1º ao 9º ano. É? Então completa todo o ciclo, né? Bom, e aí você está trazendo aqui uma novidade, que é o programa Passaporte, que é treinamento de habilidades para a vida, isso em relação à criança. É isso? Pré-adolescentes e adolescentes. O programa Passaporte já é para crianças, vamos dizer assim, crianças a partir de 11 anos, né? Então são já entrando na adolescência. Então, um momento só. Vamos ouvir Soares. Alô, Soares? Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, Pacheco, Limeiro. Pensei que você dormiu. Não, eu estava ouvindo vocês e vocês não estavam me ouvindo. Entendeu? Um grande abraço aí a Limeiro, a você, Pacheco, a Dilson, a Mari e os convidados que estão presentes aí. Ressaltamos aos nossos queridos colaboradores aí, o professor Jorge Liro, o doutor Vandilson, dona Girlane, o João, que esteve aí abrilhantando no sábado passado. Eu queria dizer o seguinte, é que esses tidos como líderes, que não se sentiam líderes, né, como a Ivone, o Chico, e atualmente aí, ainda entre nós, o Divaldo, o Zé Medrado, essas pessoas, eles vieram com a missão, né, de servir, fazer o bem, sem saber a quem. E eu acho que essas obras, elas não serão nunca interrompidas, não sofrerão solução de continuidade. Sempre terão uma equipe preparada, né, para assumir, né, a frente desses projetos. Agora, eu queria deixar para vocês o seguinte, o que é o carisma? Ele é nato dos espíritos, ele é adquirido de acordo com a evolução de cada um. Como vocês entendem o carisma, principalmente o carisma espírita, para a doutrina espírita, para não se referir no modo geral, como vocês encaram o que é ser o carisma, uma pessoa carismática dentro do espiritismo. Um bom dia a todos. 3017 5090. 3017 5089. Carlos Pacheco. Bom, vai aí o nosso dicionário ambulante. O Soares, eu poderia dizer o seguinte: liderança não é algo que se impõe. Você tem que conquistar. Nem Jesus se impôs a nós, apesar da sua infinita liderança. Ele nos convidou. A gente seguiria e muitas vezes nós não o seguimos. Começamos a aprender a segui-lo aos poucos, porque é uma coisa, é fruto da conquista. Então o verdadeiro líder, e ao longo da própria história da humanidade mostra isso, ele vai conquistando seus seguidores pelas suas atitudes, pelas suas mensagens e, obviamente, pelas suas atitudes que são vivenciadas. Fora isso, aquela liderança que você impõe, ela, na verdade, ela passa a ser uma ditadura. Então, nós fazemos as escolhas, nós escolhemos ser espíritas, porque quando Kardec nos mostrou as mensagens dos espíritas, ele não disse que fora do espiritismo não há salvação, ele não disse isso, porque havia antes um dogma de dizer que fora da igreja não há salvação, e Kardec não disse fora do espiritismo não há salvação. Ele diz que fora da caridade, que cabe em qualquer religião, em qualquer camada social, em qualquer ideologia, fora da caridade, ou seja, fora do amor ao próximo, não há salvação.
Isso é a verdadeira liderança. Bom, aí nós vamos continuar conversando, mas vamos ouvir um ouvinte que está na linha. Alô, quem fala? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Lúcia. Bom dia, Lúcia. Eu moro em Pernambués. Tá bom. Ligou pra gente por quê? Eu queria tirar uma dúvida. A pessoa que é espírita, que frequenta o centro espírita, dá caruru? Bom, olha, é o seguinte, lá em casa dá. Porque na hora que a gente faz caruru, a gente dá a quem chegar. Não. Eu tô falando assim, de seita, o caruru de preceito. Olha, caruru de preceito é uma coisa que é normal, cultural dos cultos afro, que homenageia os seus orixás, que na linguagem da Igreja Católica são os santos, né? Eles podem fazer isso, não tem problema nenhum. Nós não fazemos, porque o Espiritismo rompe com essa tradição. Ou seja, em Espiritismo não há dogma, não há sacerdócio, não há ritual. Então, dar caruru ou não dar caruru é uma questão pessoal de cada um na festa. Não há uma proibição. Agora, que faz parte da cultura e da doutrina espírita, não faz. Então, fazer e colocar a vela, fazer essas coisas é prática das pessoas. Acarajé é doce, o cara está discutindo que o acarajé é doce do vale. Entendeu? Infelizmente, a cultura, principalmente na Bahia, há essa mistura de crenças e que eu me lembro que Peixinho contava conta, de vez em quando ele conta e repete esse caso de uma pessoa que era amiga dele, frequentava o centro lá no Caminho da Redenção quando ainda estava na calçada, e que ela ia no domingo, ela ia de manhã na missa, de tarde ia na Igreja Batista para assistir o culto e de noite ia para o Centro Espírita. Então, e quando o Peixinho perguntou, por que a senhora não se decide por uma? Não, porque quem tiver com a razão, eu estou no meio. Então, as pessoas são livres para fazer o que quiserem. Agora, em nome da doutrina espírita, aí realmente é algo que nós precisamos ter um pouco mais de cuidado. Mas se ela lhe der caruru, coma, viu? Não, eu não sou espírita, não. Essa pessoa que é espírita. Sim, o problema de ser espírita, dizer eu sou espírita é uma coisa. Frequentar o centro é outra coisa. E quando Kardec perguntou quem é o verdadeiro espírita, o espírito respondeu... quando alguém perguntou a Kardec como é que se reconhece o verdadeiro espírito, ele disse aquele que se esforça pela sua transformação moral. E faz o bem. Então, claro, está aí em fazer o bem. Então, não é o que vai para o centro, nem aquele que reza, nem aquele que é médium e recebe espírito, nada disso. Não é correto dar caruru em nome da doutrina espírita. Agora, se alguém quer dar caruru porque quer encher a barriga de pessoas que querem, problema, não temos nada contra. É muito difícil, minha amiga. Tá bom, muito obrigada, as pessoas se libertarem de determinadas tradições culturais. Nós temos frequentemente nos centros espíritas pessoas que mantêm lá o seu quartinho com as imagens de santo, que acendem vela, que vão para a missa. É algo que as pessoas têm uma dificuldade tremenda de se desvencilhar dessas vinculações ritualísticas e que o Espiritismo não compreende e não faz nenhum tipo de condenação. Agora, se você perguntar, olha, dentro do centro espírita, alguém vai dizer assim, olha, o centro espírita vai dar um caruru de preceito. Isso não acontece, porque não é... Não, até que depende, pode ter gente até que faça isso porque por ignorância da própria doutrina, vocês não reconhecem e que acha que espiritismo é receber espírito, conversar com o espírito. Eu fui fazer palestra outro dia no centro espírita, que se diz kardecista, mas lá foi no mês daquelas festas uma festa aí que tem do candomblé, e estavam lá as figuras dos orixás. Aí a pessoa que me convidou ainda ficou um tanto constrangida assim, isso aqui parece que é tudo misturado. Não tem problema, meu amigo. O problema aqui é o seguinte, qual é o foco da casa? É fazer o bem às pessoas, então pronto. Se o orixá lá da dona do centro gosta de se manifestar de vez em quando, que se manifeste. Nós temos aí a Casa da Caridade, aí eu posso falar porque já participei, no dia de um dos mentores da casa, que é o irmão Araquém, que é um caboclo,
e que no dia 2 de julho, lá se manifestam todas as correntes religiosas espirituais. Ciganos, candomblecistas, todo mundo, e tudo de uma vez só. Não sei como é que... Já estive numa reunião... Não sei como é que ela conseguia, não sei se continuou fazendo, porque ela desencarnou, Lívia Pereira, mas eu assisti uma vez, fiquei entusiasmado, rapaz, como é que pode um negócio daquele? Ela tinha um controle, mais de 50 médios manifestados, cada um com sua ideia. E ela conseguia controlar pessoas de outras crenças também. Mas era Araquém que manda. É Araquém quem manda. Se Araquém é caboclo. Então, não temos preconceito contra nada que esteja voltado para o bem. Às vezes a pessoa quer fazer o bem e faz do seu jeito. Se o jeito é aquele, vai fazer daquele jeito. Eu não tenho isso não. Agora, eu tenho uma curiosidade minha, vou aproveitar a presença da professora Bárbara aqui, porque ela falou que é para adolescentes e pré-adolescentes. Como eu sou velho, quando eu... Cada dia vai ficando mais. Era assim, era rapazinho, né? Isso, quando chegava tem tempo, 15, Vixe, quando eu tinha 13, 14 anos, era um rapazinho e a menina era uma mocinha. Hoje, depois inventaram adolescente. Aí tem um adolescente lá em casa, ele tem 40 anos. E aí? É adolescente. Não sai nunca da adolescência. Não sai nunca da adolescência. O que é que significa essa palavra adolescente? Porque eu tenho um livro que é aborrecente. Me diga aí o que é adolescente mesmo. Adolescente é a passagem da infância, né, para a fase adulta. E quando é que começa a fase adulta? Você está com um problema sério de datação. Tem que procurar isso aí vai variando de acordo com a família, né, com aquilo que a família ensina, né, a autonomia que se dá a cada criança, a cada adolescente, que ele vai criando nesse percurso da vida dele, né? Nesse período, nessa fase que é a adolescência, ele tem que criar autonomia, autoestima, para se fortalecer na fase adulta. Então, a fase adulta é nesse momento que a pessoa, o indivíduo, ele já tem autonomia, ele já tem autoestima, ele já tem segurança. Mas tem uma idade limite para isso? Aí também não. Isso vai variando. Legalmente, a fase adulta começa aos 18 anos, né? Esse é o legal, né? O que está na lei. 18 anos você já se torna adulto. Mas nem sempre, né, uma pessoa, um indivíduo de 18 anos já é adulto. Né? Você está falando, você acabou de dizer que você tem um adolescente de 40 anos. Veja. Então não ensinou, não deu autonomia ao seu adolescente. Em contrapartida, eu tenho uma filha que hoje mora na Inglaterra e que com 15 anos ela já usou sapato alto, ela já usava batom por conta própria, ela já se pintava, já ia para a escola. Não queria que ninguém acompanhasse ela desde os 8 anos. Então, quer dizer, não é eu não ensinei. Ele que não aprendeu. Nossos filhos são espíritos. Nós já falamos isso aqui, então nós não sabemos o nível. Eu tenho uma criança lá em casa que é filho de uma cuidadora, minha esposa tem Alzheimer. Então, ele com 3 anos... Chegou lá em casa e disse, seu Carlos, o senhor tem ovo? Eu digo, tenho, você quer um? Ela disse, não, é porque é 30 ovos, R$10. E 3 anos ainda é bebê. Tá vendo? Até 3 anos é bebê, aí, não é ainda criança. Ele viu o cara do gás, né? Promoção do gás. Ele disse, seu Carlos, o senhor já tem gás? Eu digo, tem. Quanto é o seu gás? Ele disse, R$60. Ele disse, é caro. São as vivências que vão ensinando, né? Então, porque os espíritos que estão reencarnando. E aí nós temos uma fala de Edivaldo Franco sobre isso, ele falando sobre o futuro do espiritismo, na visão dele, é claro. É uma pergunta que André Trigueiro faz a ele. O que será do espiritismo depois de Edivaldo Franco? E por isso que eu usei a temática aqui, porque é exatamente essa que eu não falei de forma bastante clara para que ficasse explícito o que é o meu pensamento. Meu pensamento o espiritismo vai continuar centrado em algumas figuras? Claro, como Soares falou ali, não, vai ter sempre uma equipe. Sim, essa equipe vai ficar onde? Porque não se vê
uma renovação, né, do ponto de vista, inclusive, da mediunidade. Porque a mediunidade do tipo de Divaldo Franco não aparece em ninguém com as mesmas características e com o mesmo potencial, porque é isso, é o potencial de Divaldo. Ele traz mensagem de diversos espíritos de alto nível intelectual, espíritos medianos e espíritos nulos também, porque nas reuniões mediúnicas de desobsessão ele também trabalha e dá passagem a esses espíritos. Isso acontecia com Chico Xavier também, né? Então, essas coisas. Vai nascer um outro Chico Xavier? Aliás, Chico disse isso uma vez quando perguntado. Ele disse, não, médium não se substitui. O médium é ele, acabou. Ele foi. Agora, a pena que médium é como capim, ele dizia, né? Médium é como capim, a humildade dele. Aliás, capim não, porque o capim, você corta, ele nasce viçoso e serve para alimentar os animais. Mas quando eu morrer, não vai servir para alimentar nada. Sim, professora Bárbara. Então, quer dizer que essa visão de adolescência, nós não podemos estabelecer o limite de quando começa, e aí sim vem a pergunta com relação a esse programa Passaporte, que é uma habilidade para a vida. A que ele se refere e como é que isso é praticado nas escolas? Bom, esse programa surgiu com essa associação paulista, né? A SEC. Que significa a SEC? É Associação pela Saúde Emocional das Crianças. Né? Primeiro, eles tiveram outros programas que antecederam ao programa Passaporte, né? Amigos do ZIP, por exemplo, que são para crianças menores de 11 anos, que nós não temos aqui na Bahia, né? Eu acredito que ele funcione bem em São Paulo. Muitas escolas aplicam esse programa lá em São Paulo, no estado de São Paulo todo. E surgiu esse programa Passaporte, desenvolvido na Universidade de Quebec, no Canadá. Foi trazido pela SEC aqui, né, no Brasil. Teve um programa piloto em São Paulo, né, no ano de 2016. E no ano de 2018, a SEC selecionou 10 capitais, uma escola por capital, para capacitar um professor e um coordenador pedagógico e aplicar nesta escola como programa piloto em outras capitais que não fosse só a capital do estado de São Paulo, São Paulo. Esse professor que é capacitado, como é que ele vai atuar para que esse programa cresça? Saia de uma escola, de um reduto, um professor só, ele deve ter multiplicador naquela escola e em outras escolas? Bom, aí é necessário... Se for para mim, eu não estou. Nem eu. É necessário que as secretarias, né, de educação, que cada uma assuma o programa e queira realmente aplicar esse programa, desenvolver em outras escolas. Mas como é que a secretaria toma conhecimento? Bom, eles assinam um convênio, esse convênio foi assinado realmente com a SEC, assinam um convênio, mas esse convênio tem que ser assinado anualmente, e esse ano eles demoraram um pouco na assinatura, então o programa ele não foi aplicado na escola neste ano, porque a parte burocrática, tanto da secretaria quanto da SEC, demorou um pouco e você precisa de um tempo. O programa ele tem 5 módulos, são 18 aulas, uma por semana, e quando tudo foi resolvido, não houve mais tempo hábil para ser aplicado. Mas acredito que nos próximos anos, né, que ele será aplicado, porque é um programa interessante, não tem custo, né, para as secretarias. Aí como é que eles atuam aí? Quais são as habilidades que eles são trabalhadas? Eles desenvolvem habilidades para lidar com as dificuldades encontradas na vida, dificuldades de toda a natureza, né? Então, sentimentos são dificuldades que são encontradas, sentimentos incompreendidos, né? Bullying, que é uma coisa que está muito
hoje em evidência nas escolas, né? Na vida, não só nas escolas, na vida de uma forma geral. Né? Então, são várias dificuldades que os adolescentes vão encontrando nesse percurso e ele precisa aprender a lidar com estas dificuldades para crescerem emocionalmente bem e guardar, né, esse crescimento para o futuro. Né? Vocês estavam falando aqui o tempo inteiro do homem evoluído, né? Que o mundo está ficando muito difícil, que você gostaria que o mundo estivesse melhor, mas para que o mundo esteja melhor é preciso que nós estejamos emocionalmente bem, que a gente cresça, né? Que a gente envelheça emocionalmente bem, que a gente cresça emocionalmente bem. Tem falado muito atualmente nessa coisa da educação emocional. Será que vai nessa linha aí? Dessa... Educação emocional. O programa é um programa de educação emocional. Voltado para crianças e adolescentes. Voltado para Se é uma escola particular, por exemplo, quer implantar esse sistema, ele poderia implantar e quais seriam os caminhos que ele deveria trilhar? Procurar a SEC, né? A SEC tem endereço aqui? São Paulo. Depois você deixa aí o e-mail, alguma coisa, que alguém que estiver ouvindo pode ser que se interesse. A SEC faria uma capacitação do professor, né, para a aplicação do programa na escola privada, né, e aí eles assinariam um contrato, né, sem custo, e esse contrato eles desenvolveriam o programa nas escolas. O que é que consta desse contrato? A necessidade desse contrato, por quê? Porque precisa fazer a formação. Né? É uma capacitação. Você precisa entender o que é o programa, você precisa aprender a aplicar o programa, porque ele é aplicado através de módulos. Né? Tem um material apropriado. Esse programa ele é aplicado com temas. Né? Esses temas são os sentimentos, né? Como eu já falei, bullying, né, perdas, né, porque a criança tem dificuldade em lidar com perdas. Então, perdas, que sentimentos que esta criança desenvolve quando ela tem uma perda repentina, por exemplo, de um pai, de uma mãe, de alguém que é importante na vida dela, mudanças na vida, mudanças que são repentinas. Já houve alguma aplicação prática em sala de aula e tem assim como mensurar os resultados? Porque Limiro gosta de saber de resultado, porque mania de jornalista é querer saber de tudo. Na escola que eu trabalho foi aplicado o programa, né, e teve realmente o resultado, né, porque no programa a criança ela é ensinada a sempre se perguntar se a estratégia que ela vai desenvolver, que ela está pensando em agir com aquela estratégia para resolver aquela dificuldade, se ele se pergunta, o programa ensina ele se perguntar se vai melhorar a situação, se aquela estratégia melhorará a situação, se não vai prejudicar alguém, né, e se vai resolver o problema. Então é importante que ele sempre se pergunte isso. Eu vou resolver o problema com esta ação, né, com essa estratégia que eu desenvolvi, eu vou resolver o problema. Eu vou prejudicar alguém, eu vou me sentir melhor. Então, se eu não vou me sentir melhor, ou se eu vou prejudicar alguém, eu não posso. Essa não é uma boa estratégia. Né? Se Limiro quiser aplicar no centro espírita, lá nas aulas de evangelização infantil, será que seria interessante? Tem que entrar em contato com a SEC. Mas, na sua visão, eles aceitariam? Creio que sim. Creio que aceitariam, né? Porque eles têm muito interesse em trabalhar, né, essa saúde emocional das crianças e dos adolescentes aqui no Brasil. Porque, de repente... Já é um programa que deu certo, que tem um resultado efetivo lá no Canadá, que foi trazido de lá. Né? Já tem um resultado efetivo lá, já tem pesquisas, né, lá no Canadá, né, em relação a esse programa. Então, ele foi trazido para cá. Essas pessoas são psicólogos, professores, né, que trabalham na SEC, e eles também foram capacitados para entender e promover esse programa aqui, né, no Brasil. Só uma complementação.
Quem trouxe o programa Amigo do Zip foi o primeiro que fez para o Brasil, foi o CVV. Né? Então o CVV trouxe o Amigo do Zip, que foi aplicado, já era aplicado fora do Brasil, dentro do Brasil, todas as escolas, públicas e particulares, aonde o programa foi implantado, funciona perfeitamente bem. Nós trouxemos o programa, o seminário Amigos do Zip e Passaporte, que foi apresentado aqui para coordenadores pedagógicos, estudantes de pedagogia e tudo, e a partir desse seminário, aí foi que surgiu essa possibilidade da escola implantar e a Secretaria Municipal assumir. Aí a gente observa uma coisa. Eu lembro que na década de 70, e eu vivenciei isso, nós tínhamos nas escolas o SOI, Serviço de Orientação Educacional. Mas era um serviço assistencial. E aí a gente viu uma iniciativa dessa em 2016, não é isso? 2016, quer dizer, é uma semente. Mas tem uma coisa aí que eu achei fundamental. Estimular a cooperação. Então hoje você não faz, quer dizer, você está começando a trilhar um outro caminho que não é apenas a assistência, é a participação. Então já é uma metodologia diferente do processo de transformação da sociedade. Então e aí eu fiz essa colocação porque quando a gente pergunta o futuro do espiritismo, o futuro do espiritismo é a transformação da sociedade, que começa por essas ações, não necessariamente do espiritismo, mas do espírito. Então, essa transformação, que é uma semente, vai estar num processo ainda embrionário, mas que vai se expandir. Claro, você não vai querer que se expanda isso em 2 anos. Isso vai demorar algumas décadas, mas cada núcleo desse aqui se sedimentar é um processo de desenvolvimento, de aprimoramento da sociedade. Outra coisa, nessa questão, eu sou entusiasta, né? Desde que eu conheci o programa, eu sou entusiasta e quero que o poder público tenha sensibilidade, as secretarias municipais de educação tenham uma sensibilidade de introduzir isso nas escolas, porque vai fazer toda a diferença na vida de uma população. Bom, mas nós temos aqui o comentário sobre em nome da valorização da vida. Comentário de Vandilson Soares. Vamos ao momento de valorização da vida. Eu vou aproveitar este momento específico em que a coordenadora e professora está no ar e falar diretamente para os pais e para as crianças ou pré-adolescentes. Não use moeda falsa. Não receba moedas falsas. O que é que eu chamo de moedas falsas? São falsos valores de que você vai acontecer, são falsos valores de que você vai se tornar uma figura pública importante, são certos valores de que você vai subir ao pódio, que você vai ser o primeiro. Não. Não vá por aí, não. Busque primeiro tomar consciência daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Busque primeiro pensar, refletir. Existe hoje na vida, como sempre existiu, os falsos profetas, os enganadores, que estão aí distribuídos por todos os tipos de espaços, territórios. Eu costumo dizer que as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, eles seguem muito o modelo que os seus pais, normalmente, seguiram. Mas fique atento, muitas vezes o seu pai não teve uma experiência muito exitosa. E você pode fazer um caminho diferente. Aquela antiga frase que dizia, filho de peixe, peixinho é, não é bem assim. A gente percebe, por exemplo, Chico Xavier, que o pai tinha uma dificuldade imensa na vida e Chico veio por um trabalho específico. O que o nosso querido amigo Soares colocou há pouco, eles tratavam sobre o inatismo, ou seja, existem coisas que são inatas, nós já nascemos prontos, como uma semente, viemos aqui para desabrochar nossa semente. Então busque ser bom. Lembre que eu falei semana passada, a vida sob qualquer circunstância, que a vida seja priorizada. Não a vida no sentido biológico, mas a vida no sentido muito mais essencial, a vida no sentido espiritualmente falando. Você é um espírito. Então tente começar a refletir sobre isso.
para você que é pai, que é mãe, fique atento quem é que você está cuidando. Os filhos são filhos de Deus, como disse há pouco Pacheco, nossos filhos são espíritos. Nosso querido amigo que escreveu esse livro maravilhoso, Hermínio. Então, é preciso muita responsabilidade na educação desses filhos, mas uma educação para a vida. Não uma educação do ponto de vista meritório, para ser isso, ser aquilo. Não, apenas para ser uma pessoa de bem, apenas para ser uma pessoa que valorize a vida acima de tudo. Uma pessoa que não busque caminhos ou descaminhos que levem ao sofrimento dele e de muitos outros. Eu percebo que a vida está vazia nesses valores mais importantes. Eu costumo dizer também que eu sempre fui garoto, sempre fui jovem, mas nunca fui bobo. Então, tenhamos um pouco mais de discernimento, para a gente não cair em armadilhas, porque os lobos estão aí pegando os incautos. Só para encerrar, eu ontem fui à feira de São Joaquim, que tinha 20 anos que eu não ia, falando sobre Caruru, né? Uma filha quer fazer um aniversário de Caruru, e um daqueles homens que carrega aqueles carrinhos ali por dentro, falou comigo em inglês, excuse me, sorry, eu digo walk, então eu digo, meu Deus, aqui eu estou sendo visto como um gringo, né? Então eu preciso vir mais à feira de São Joaquim. Nós temos que ter valores amorosos, valores positivos, sempre. A vida acima de tudo. Um abraço amoroso de muita paz. Muita paz. 3017-5090. 3017-5089. Carlos Pacheco. Uma pontinha de café aqui para o pedinte. Né? Quando nós dissemos assim, pode vir que nós estamos... Bom, nós estamos no ar. E então voltamos a conversar com a professora Bárbara sobre esse importante trabalho que está chegando, né? Tomara que ele ganhe a dimensão que precisa ganhar. E isso vai contar naturalmente com a boa vontade principalmente dos professores, porque se uma equipe de professores de uma escola pública ela quiser implantar algum tipo de trabalho, ela vai depender naturalmente de autorização da secretaria e tal. Não sei como é que isso funciona, mas na escola privada não tem problema nenhum. E nos centros espíritas que tem evangelização infanto-juvenil, seria algo muito importante e até mais fácil de aplicação. Porque já há uma predisposição em querer ser melhor, né? Pelo menos o esforço dos pais que levam já tem essa disposição de querer tornar seus filhos melhores, tendo naturalmente uma vida melhor no sentido de agir no mundo de forma a não necessitar de reagir. Né? Porque quando as situações se apresentam, nós precisamos estar preparados para aceitar e transformar. Não adianta eu ficar o tempo todo me esquivando, nem condenando. O que interessa é eu fazer a mudança necessária. Não mudo o outro, mudo eu. Né? Se eu não consigo mudar o outro, eu mudo a mim mesmo. Eu me lembro de José Medrado, né? Ele dizendo, olha, se a gente não pode acabar com o carnaval, vamos nos acostumar com ele. Não dá para acabar. Para que ficar o tempo todo batendo contra? Não adianta. Se eu não posso com o inimigo, eu me alio a ele, pronto. Aí já é Maquiavel, não é lá grande coisa. Não precisa tanto também. Bom, vamos ouvir o comentário de Jorge Lírio. Comentário de Jorge Lírio. Bom dia para toda a trupe. Jesus disse que prejudica o homem não é o que entra, é o que sai da boca do homem. Vamos ao comentário. Emmanuel deixa bem sintético essa definição. Abre aspas. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. Fecha aspas. Diante dessa afirmativa, fica bem claro que o elo inicial para que isso se estabeleça é a prece. É necessário que façamos mais das vezes uma prece de agradecimento, e não só
de súplica. Através desse contato, desse contágio espiritual que se estabelece o vínculo entre o Criador e a criatura. Carlos Guizinho, em seu livro Evolução para o Terceiro Milênio, afirma: o Espiritismo não pode ser institucionalizado sob forma de religião convencional. O seu templo é interno, seu ensino é racional e analisável. Seus ritos são a prática do bem e a conduta correta. Fecha aspas. O mundo só poderá ser mudado para melhor quando os valores de uma conduta agirem em benefício do bem comum e forem solidificados dentro das criaturas humanas. Não deve ser oriunda de uma fé domesticada, e sim produto de uma fé raciocinada, conduzida pela razão. Um fato verídico comprova a força desse elo. Uma família espírita assumida, fazendo o evangelho lá no Rio de Janeiro, quando na hora da prece de abertura um grupo de assaltantes da Falange Vermelha invadiu o prédio na Barra da Tijuca. Era prédio suntuoso, um por andar, e o único apartamento que eles não invadiram foi o que estava fazendo o evangelho. O próprio Jesus disse: quando uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá estarei. Sabemos que a prece sincera é convicta, cria uma psicosfera protetora e propicia um campo magnético favorável. Possivelmente essa família foi protegida contra as forças do mal, em razão da lei de causa e efeito. Divaldo Franco conta-nos um fato oposto a esse. Numa família de grande recurso financeiro, havia uma batalha violenta pela posse de valiosas joias por meio de herança familiar. Os amigos espirituais previram possibilidade de possível morte entre eles, pelo desejo incontido de possuírem tais joias. Qual foi o resultado disso? Ladrões invadiram numa noite e levaram todas as joias. Um mal para evitar um mal maior. Sabemos que existem pessoas que não só possuem muito dinheiro, mas são possuídas pelo próprio dinheiro. Desconfiam de todos, evitam amigos. Acredito que as pessoas procuram com interesse no que elas têm. Sofrem do mal engendrado pelo próprio egoísmo. Nada melhor encerrar com essa pérola de Paulo Coelho. Quem tentar possuir uma flor, verá sua beleza murchando. Mas quem apenas olhar uma flor num campo, permanecerá para sempre com ela. Você nunca será minha, e por isso serei você para sempre. Jorge Lírio, para o programa A Voz do Espírito. 3017-5090. 3017-5089. Carlos Pacheco. Bom, então aí foi o comentário de Jorge. Hoje ele encerrou de forma bastante poética, sem aquele rebuscamento peculiar. Mas voltando à habilidade para a vida, sim, então, professora Bárbara, Escola Santa Rita, você já tem uma prática e já tem alguns resultados. Sim. E esses resultados são animadores. Sim. Bom, aí quem quiser, que estiver nos ouvindo e que quiser implantar no seu centro, nas aulas de evangelização infanto-juvenil, quiser implantar na escola, se por acaso for alguém, qual é o endereço que
ele deve se dirigir? É o endereço da SEC, né, em São Paulo. Tem aqui o site, é www.asecbrasil.org.br. A SEC é ASS? A-S-E-C. A SEC. A-S-E-C. Né? Então, entre em contato. E se alguém tiver a curiosidade de ir lá na sua escola para poder já começar a conversar, seria interessante, possível? Conversar como conversar com você, tomar mais como é que funciona, quais as possibilidades, etc. Antes de entrar em contato direto. Porque... Mas esse caminho também tem que ser através da Secretaria de Educação, né? Porque é uma escola pública, municipal, né? Eu estou falando aqui pelo programa, não estou falando pela secretaria. Sei. Né? Então, como professora a diretora capacitada... da escola não teria autonomia para permitir que alguém vá lá conhecer o sistema de implantação, de funcionamento? Sim, poderia, mas em se tratando de instituições públicas, é sempre necessário que o órgão central também tenha conhecimento, né? A gente não pode passar por cima das hierarquias. Então, o correto é a gente buscar sempre, né, o caminho hierarquicamente, né, para ter as autorizações. Por isso que não né? funciona. Não, funciona. A gente consegue, sim. Né, porque a Secretaria Municipal certamente não impediria. Porque se o pai de um aluno quiser ir lá na escola ver como ele, não pode? Sim, pode. Então, se o pai de um aluno quiser ir, né, do aluno que está lá naquela escola principal, os pais dos alunos têm conhecimento da aplicação do programa ano passado. Todos os alunos que participaram do programa, os pais foram informados. Né? É obrigatório que os pais sejam informados. Inclusive, tem atividades que são desenvolvidas também com os pais, que os alunos respondem com os pais, né, em casa. Então, eles têm conhecimento. Né? E os pais dos outros alunos que não participaram do programa também têm conhecimento do programa e eles podem querer saber mais. Sim, eles podem ir na escola querer saber mais e a gente está disposto a Mas eu acredito que a pergunta de Pacheco foi a seguinte: de repente, como eu fui lá para ver, me diz aí, professora, como é que funcionou isso aqui? É isso. Esse detalhe, essa curiosidade de falar contigo, vem cá, como é que funcionou isso? Né? Até quais são os caminhos, como é que se pode, o que é que vai ser, independentemente de ser algo oficial, mandar um ofício, aí que queira saber, o secretário chega lá, não recebe o ofício, não despacha, porque essa burocracia toda às vezes complica. Não. Porque se fosse algo oficial, é diferente. Mas eu, por exemplo, não vou lá fazer reportagem, aí sim, para falar, tem que ter autorização da secretaria. Isso aí é normal, porque o que se pode falar, o que não se pode falar. Mas alguém que quer implantar, quer conhecer o sistema, para saber se eu posso implantar lá na minha escola... E qual é o resultado? Porque às vezes eu fiquei encantado quando eu fui lá para ver, porque teve o seminário... Nesse caso, sim, pode saber, conhecer o programa, tem um caminho, né? Por onde eu começo, a quem eu devo procurar. Exatamente isso. Sim, essas informações que são importantes. Ela fica onde? No Lisancelmo. Lisancelmo, mas tem... É rua principal? Rua principal? Não. Fica ali atrás do Extra, né? Atrás do Extra. Na parte de cima. Do bar de Luiz Anselmo. Porque alguém pode querer ir diretamente na escola só para tomar conhecimento do programa. Vou ver lá se vale a pena mesmo. Se valer a pena, aí procura os caminhos legais. É porque esse ano já foi entrar em contato com a SEC para ser capacitada, etc. Né? E aqui não tem ninguém capaz de capacitar outros? Não. Não? Não. Tem que ser com a central. E tem que ir lá ou com tem a que... Associação de Educação. Mas tem que ir lá em São Paulo? Tem. Tem que ir. Aí eu acredito que a Secretaria de Educação, ela é institucionalizada, né? Sim.
Aí ela se encarrega de ver como é que Não, e de repente, se fosse assim um grupo, se a secretaria dissesse assim, olha, eu quero que capacite vários coordenadores, vários professores de Salvador, se fecharia um pacote e traria o representante da ZEC para fazer a capacitação aqui. Ou fazer, por exemplo, criar multiplicadores. Não é isso. Ou seja, o cidadão se capacita, ele pode capacitar outro aqui. Sim, pois é, por isso que esse é um programa piloto em várias capitais, não é só Salvador, né? Tem outras 9 além de Salvador. Há essa tendência de, por exemplo, no futuro, a capacitação seja feita por esses aqui que já foram capacitados? A intenção do futuro é talvez o ideal, Assim como o cidadão não veio do Canadá, não foi lá, né? Isso que, por exemplo, como não foi aplicado o Amigo do Zip na Escola Santa Rita, então se alguma escola quiser aplicar o Amigo do Zip, ela não foi capacitada para isso, ela foi capacitada só para o passaporte. E o Zip, quem implantou o Zip? Não, o Zip é da mesma escola. É um projeto para criança a partir pessoa. de 7 anos, aí você tem que ser capacitado para atender aquela faixa etária, né? É 7 a 6? De 7 a 10, né? Porque 11 já começa o passaporte. 11 começa o passaporte. Nós temos aí o comentário de Gislaine. Comentário de Girlane Protásio. Bom dia aos queridos colegas daí da bancada, da mesada, conforme diz Mara. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Quando surgem esses programas, conforme esse que a professora Bárbara está trazendo aí, da SEC, dessa instituição piloto, que está possibilitando mais uma ferramenta para a vida, eu fico encantada com a nossa evolução no sentido do amar ao próximo como a si mesmo, é a preocupação, um olhar direcionado para o próximo, para as necessidades do próximo. Os nossos currículos ainda são muito incompletos. Por exemplo, faz-se necessário, com determinada urgência, uma educação financeira para que as pessoas não se envolvam tanto neste materialismo de comprar e ficarem comprometendo até suas saúdes. Bem, já foi falado aqui nesse programa sobre a preocupação e o questionamento de muitas pessoas sobre por que tantos médiuns ocupados terem psicografado tantas poesias, médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco, e espíritos como Castro Alves, Alta de Souza, Amélia Rodrigues. Então, descobriu-se, a doutora Nete Guimarães nos informa que foi descoberto pela ciência de que a poesia, não sendo nem canto nem fala, desenvolve uma área específica do cérebro. É a neurociência quem está trabalhando nesse fato. Então, esses livros que vieram e vêm, as enxurradas, e as pessoas nem se interessam para comprar, é difícil comprar esses livros, e eles são editados. Então, com essa descoberta, viu-se que, desenvolvendo essa área específica do cérebro, concorre, inclusive, para a saúde, evitando Alzheimer e coisas equivalentes. Bem, então hoje nós vamos falar sobre Carmen Sinira. É um nome artístico, literário. Sinira do Carmo Bordini Cardoso. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1902 e faleceu em agosto de 1933. Ela morreu aos 31 anos. Sua espontaneidade poética era tão grande que ela própria acreditava serem os seus versos de origem mediúnica. Glorificou o amor, a renúncia, o sacrifício e a humildade em obras como Crisálida, Grinalda de Violetas e Sensibilidade. Aos espíritos consoladores.
De onde éreis vós, ó formas imprecisas, de arcanjos tutelares, cujas vozes suaves como brisas trouxeram-me nas dores, no auge do meu sofrer, nos meus penares, a irradiação de brando refrigério. Frontes aureoladas de esplendores, seres cheios de amor e de mistério, cujas mãos compassivas ungiram meu coração resignado, com bálsamo do ouvido do passado, e com os místicos olores das meigas sempre vivas, da fé mais luminosa e mais ardente. Seríeis o fantasma imaginário da mórbida exaltação da alma do crente? Não, porque sois os sirineus piedosos, dos que vão em demanda do Calvário, da redenção, nos sofrimentos rudes, vindes das mais remotas altitudes, de sublimados mundos luminosos. Seres do amor, jamais traduziria o cântico de luz, que trouxestes ao leito da agonia, que eu transpus, cheia de desenganos e gemidos. Ver-tu ainda os meus prantos comovidos, lembrando-me do vosso Stradivarius, repetindo as cadências dos inários, dos orbes da ventura e da harmonia, onde habitais glorificando o amor que d'alma faz um ninho de alegria e um foco de esplendor. Em que sol deslumbrante, em qual esfera viveis a vossa eterna primavera? Ó irmãos consoladores, que vindes confrontar os pecadores penitentes da vida transitória, dai-me um pouco da luz da vossa glória. Estendei-me uma única migalha da vossa paz, que nutre e que agasalha os corações iguais ao meu. Tenho sede do amor que enfeita o céu, espíritos da luz radiosa e infinda. Minha alma é fraca e pobre, todavia imortal. Quero ter dessa luz resplandecente e quero embriagar-me inteiramente com os vinhos da alegria celestial. Gislaine Protásio para o programa A Voz do Espírito. Um bom dia para todos, um bom final de semana e uma ótima semana. 3017 5090. 3017 5089. Carlos Pacheco. Fique calmo, fique tranquilo. Que o carnaval não vai chegar lá no Castro Neves. O carnaval não vai chegar lá no Castro Neves, não se preocupe. Mas vamos ouvir o que Divaldo tem a falar sobre o futuro do Espiritismo. Tem uma pergunta que eu acho que é de utilidade serventia de todos nós. Nós somos da geração do maior médium de todos os tempos, que foi Chico Xavier, e do maior divulgador do Espiritismo de todos os tempos, que é Divaldo. Chico partiu. E quando o Divaldo fala, em breve serei eu, a pergunta, Divaldo, que vem de imediato, e talvez você não tenha uma resposta, eu não quero constrangê-lo, obviamente, mas a pergunta que fica é, como é que fica? Assim, o movimento espírita, sem a tua presença, que você é um fenômeno, porque você não para. Você está sempre viajando. Você está sempre presente. Brasil, mundo, internet, livro, vídeo, rádio. O que vai ser o movimento espírita depois da sua partida? Você tem alguma noção? Com toda a lealdade, respondendo a um filho muito querido, vai ser melhor. Deus não joga cartas, disse Albert Einstein. Eu estive muito doente em maio, e os bons amigos espirituais me disseram que me preparasse. Houve um dia em que eu tive um desmaio, e supus que havia chegado a hora. Porque eu me senti fora do corpo, vi o corpo e disse, agora deve ter acontecido. E lembrei-me
de fazer um teste, puxar a cortina. Se eu conseguisse, estava encarnado. Se não conseguisse, já estava de retorno. Me dirigi à janela e puxei a cortina. Ela não saiu do lugar. Então eu voltei, sentei-me na cama e vi-me. E senti que estava gelado. Senti-me também espírito, muito frio. Lembrei-me que a benfeitora Joana de Anjos me dissera que eu deveria esperar a sua chegada para que ela me conduzisse para o lugar em que eu deveria ficar. Esperei 5 minutos, olhando o relógio. Ela não veio, eu digo, não tive o mérito. Ela não pôde vir. Vou tentar. Vou então fazer uma visualização para ver. Vou começar pelo céu, que eu sei que não mereço, mas vou tentar. Concentrei-me profundamente e psiquicamente eu tive uma ideoplastia. Acerquei-me do que seria a porta central e bati com força. Então uma voz diz, lotado. Eu tive uma decepção. Desci e digo, bom, eu não sou católico, mas que bom que tivesse um purgatório. Então, vamos dizer que é um umbral localizado. Também era uma região menos bela, e eu bati à porta e perguntei, aqui é o purgatório? Disseram, sim. Eu desejo entrar, lotado. Só falta a terceira alternativa. Esta eu não irei de jeito nenhum, porque estará meio vazio, e aí é capaz de ter entrado. Fui para a minha cama e fiquei olhando o meu corpo. Mas o choque que eu tive do céu lotado e o purgatório, eu acordei. Acordei, tomei a pressão imediatamente, eu tenho um aparelhinho, estava 6/4. Eu digo, nossa, estou indo mesmo, esse é o jeito. Mas os bons espíritos me têm narrado que missionários do Evangelho estão reencarnando-se, sempre se reencarnaram, e estão reencarnando-se em grande escala a partir dos anos 70. Eles já estão aí. E agora, neste terceiro milênio, crianças especiais. Não é necessário ter uma cuidade psicológica para ver que as nossas crianças de hoje são diferentes. Elas apresentando, permitam-me usar de 2 rótulos, não se deve rotular a criança. Criança índigo e criança cristal. Mas também aqueles que são considerados patológicos, hiperativas, com problemáticas na área da palavra, etc., com uma vivacidade incomum. São as crianças de outra dimensão que estão chegando. E, ademais, a partir dos anos 50 para cá, reencarnaram-se grandes apóstolos da palavra. Nós ouvimos o nosso Haroldo, estamos diante de outros apóstolos da palavra, porque todos nós pagamos um alto preço pela honra de conhecer Jesus. E tenho encontrado por onde vou trabalhadores eficientes, dedicados, homens e mulheres abnegados. Então percebo perfeitamente que ao encerrar este ciclo, como Chico Xavier encerrou o seu ciclo, o movimento resplandecerá, porque estaremos numa nova era. Então eu tenho pedido a Deus que me permita ficar pouco tempo no mundo espiritual. As 2 primeiras semanas eu peço que Ele me deixe dormir, porque eu durmo muito pouco. E então, se eu conseguir dormir 2 semanas, posso reencarnar imediatamente. Mas desejo dizer aos queridos irmãos, às queridas irmãs, se nós amarmos e nos entregarmos ao psiquismo do Cristo, para que Ele nos penetre como um punhal de luz, todos nós podemos tornar-nos servidores da última hora excelentes, porque estaremos cumprindo com os nossos deveres. E se de um momento para outro a divindade me chamar, porque eu estou com a moratória, e terminar a tarefa, eu agradecerei a todos que desde já me envolvam em uma vibração de ternura, em uma prece, para que possa concluir com a dignidade que o Evangelho prescreve. E muito obrigado ao nosso querido André por essa pergunta. Carlos Pacheco. Aí veja que a sua esperança
É fato. A partir dos anos 70, a coisa melhorou. Quer dizer, as coisas estão estão propensas a melhorarem, porque uma pleiade de espíritos mais evoluídos estão reencarnando exatamente com o objetivo de, tomara que seja no Brasil. Você vê na passagem do Evangelho, quando logo após a crucificação, quando os apóstolos ficaram temerosos de perder o seu líder. E Jesus disse, não, vai espalhar a minha mensagem pelos 4 cantos do mundo. E vieram vários líderes, muitos deles anônimos, e continuaram a mensagem de Jesus. Então, veja bem, diante dessa fala de Divaldo, a que conclusão nós chegamos? Chegamos ao seguinte, que a fase, e se nós analisarmos a estrutura da história da humanidade, a que está escrita a partir da Bíblia, nós vimos que houve sempre a centralização em uma figura ou duas. Primeiro Moisés, depois os profetas, até Jesus. Chegou em Jesus, ele disse, irei e enviarei o Consolador, que não virá mais na figura de apenas um homem, mas as vozes do céu falarão. E aí nós chegamos à conclusão que essa profecia aconteceu, porque o movimento começa nos Estados Unidos, ganha toda a Europa e chega à América do Sul através da Bahia, né? Porque o primeiro centro foi aqui, um grupo que ele entrevistou em Mata de São João, quer dizer, tem anotações no Livro dos Espíritos que foram colhidas aqui, num grupo de estudos espíritas que tinha ali, que funcionava em Mata de São João. Não era espírita, porque o espiritismo estava nascendo, ele ainda estava preparando o Livro dos Espíritos. E aí vem de novo a figura de grandes médios no mundo inteiro. É que nós só notamos os médios brasileiros porque nós temos mais contato. Mas nós temos americanos, ingleses, africanos, indianos, que são dotados da faculdade, né? O caso daqueles avatares lá da Índia, que tiveram oportunidade de deixar o seu legado através da ideia de espiritualidade. E no Brasil nós tivemos vários médios, os mais recentes, Chico Xavier e Divaldo Franco, que deram seguimento, mas sempre centrado em poucas pessoas. O que nós estamos prevendo daqui para frente, graças a estudos que estão sendo feitos, é que esse modelo se esgotou. O modelo agora é espalhar por todos os ambientes. Então eu vou estar falando aqui e não tenho nenhuma consciência do que é que está por trás de mim. Se sou eu mesmo ou se não sou, para parafrasear Paulo de Tarso, né? Eu já nem sei se sou eu, né? Ou é o Cristo que faz por meu intermédio. Então, esse modelo vai estar se implantando. E eu digo pela minha própria experiência. Já várias vezes eu acabo de fazer uma palestra, alguém vem me dizer que não foi eu que falei. E eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que não fui eu, porque eu me preparei para falar uma coisa e cheguei lá e falei outra. Aí alguém vem e me diz, não, rapaz, quem foi? O outro dia disseram que foi Santos Dumont. Eita! E não era Santos Dumont, era meu pai. Se você ver a figura... mas é igual se você ver a fotografia que eu tenho lá. É igualzinha. Quando ela me disse que foi Santos Dumont, eu fiquei calado. Porque ela não conhece, né? Não conhece, não conhecia meu pai e não conhece a fotografia que eu tenho. Eu fiquei calado. Mas na minha consciência, eu digo, não, foi meu pai. Mas é a 3ª ou 4ª vez que alguém me disse. Eu participei de um seminário que fizeram uma pergunta meio complicada no fim, eu dei a resposta e tal. Depois alguém me ligou para me dizer que não fui eu que respondi, não. Quem foi seu pai? Eu falei, mas como é que você sabe que é meu pai? Porque ele é assim, 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 assim. Eu digo, então é verdade, porque se dissesse que parece comigo, era mentira. Porque meu pai não... Eu tenho pouquíssimos traços de meu pai, porque meu pai era branco e minha mãe era negra. Então, essa mistura resultou nesse cara bonitão que está aqui. Bom, professora, então, se alguém quiser tomar conhecimento desse programa, que é o Passaporte, prepara a criança para
com habilidades para a vida, é realmente algo bastante importante e que tem um futuro brilhante por aí para que as escolas implantem e que as nossas crianças possam criar habilidades para se defender dos embates que a vida nos reserva e que nem sempre estamos preparados para isso. Com certeza. Então, nosso muito obrigado. Desenvolver as habilidades, né, para a vida, né, a colaboração, o respeito, são temas que são tratados no programa, né? Nós precisamos realmente avançar para um modelo de formação cultural que prescinda da competição, mas sim construamos um modelo de sociedade colaborativa. Isso começa em casa e deve ter sequência em todos os outros ambientes, tanto da escola convencional, que está lá para preparar intelectualmente as pessoas, mas claro que pode dar esse adendo, essa contribuição. E aí nos ambientes de trabalho, etc. e tal, ainda mais agora que Salvador tem ônibus elétrico e tem ônibus com ar-condicionado, então a cidade está evoluindo. Eu quero somente encerrar aqui e dizer que hoje está começando a segunda semana de valorização da vida, com foco na prevenção ao suicídio. E vai ser realizado na cidade de Lauro de Freitas, de 14, hoje, a partir das 20 horas, não, a partir das 18h30, e a primeira palestra de Pedro Camilo, que vai ser no Grupo Espírita Paz e Caridade. É uma promoção das instituições de Lauro de Freitas, através do Conselho Regional 1 e da Federação Espírita do Estado da Bahia. Muito bom dia, muito obrigado. E Limiro, me perdoe, porque as notícias vão ficar vencidas. Mas não só as notícias, os comentários vão ficar para a próxima semana. Os temas hoje foram muito ricos e vocês conseguiram se desempenhar muito bem. Bom dia a todos. Este foi o programa A Voz do Espírito, uma produção da Federação Espírita do Estado da Bahia. Apoio Sociedade Olon. Programa A Voz do Espírito, a análise dos fatos sob a ótica espiritual.